Fala galerinha, belezinha? Jorgeta Interlacrático na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. É filtro, tá, gente? Ó, se eu colocar aqui a bolsinha do rosto, ó, a minha barbinha e meu cabelinho maravilhoso volta, certo? Mas ainda assim ficou sensacional. Tô fazendo referências a essa beldade aqui que, meu Deus do céu, né, gente? Que pitula. Mal posso esperar, certo? Pelo fracasso monumental de Concorde 3, né? Porque o 2 já tem nome ao próximo jogo aí, PVP maluco, Game as a Services da nossa querida Sony, que é o tal de Marathon, feito pela Band, vamos ver, mas Concorde 3 já tem aí, certo, seu desenvolvimento a todo vapor pela nossa consagrada Cachorro Safado. E falando em Cachorro Safado, pra quem não entendeu, Naughty Dog, né, bora falar então aí das declarações recentes do nosso querido novo Homem Bêbado. Isso mesmo, Neil Druckmann falou que o Zódio, o hate, olha só, gente, que a comunidade nerdola colocou em cima de Lael of Us Parte 2, motivou ele a fazer Interlacrático ainda mais polêmico. Lembrando, gente, que aquele cenário realmente foi um bagulho muito doido, com os vazamentos, né, ali de gameplays e também da história de Lael of Us meses antes do seu lançamento, onde a gente viu a Abby, a Schwarzenegger, uma personagem que não faz o menor sentido para aquele contexto pós-apocalíptico, 30 anos depois que o mundo acabou, aonde que essa menina conseguiu o whey, aonde que essa menina conseguiu creatina pra ficar gigante. Não, gente, ninguém fica gigante comendo burrito. E outra questão, né, o whey tem 6 meses de validade, a mina conseguiu ele 30 anos depois que o mundo acabou. Rapaz do céu, algo de errado não está certo. Sem falar também que, assim, Lael of Us 2 comparado com o primeiro, que mais uma vez, eu dou os créditos, eu adoro The Last of Us 1, é maravilhoso, eu adoro a história do Joel, eu adoro a mensagem que ele passa pra gente, tá ligado? O seu filho aqui, ó, tá ligado? Essa pessoa aqui que você estima tanto, ele pode salvar o mundo, a cura do câncer tá aqui nele, mas a gente vai precisar acabar com a raça dele pra conseguir essa cura. Você deixa, papai? Não, que se dane o mundo, cara, é meu filho. Caguei se ele é a cura, não vou deixar. Essa mensagem é maravilhosa, é realmente uma mensagem muito poderosa. Joel Miller, certo? É um baita personagem que foi destruído na sua sequência por sua vez, né? Porque, mais uma vez, não faz o menor sentido a morte de Joel Miller, Miller, sendo a proferida daquela forma completamente burra. Um personagem que pega e que já era completamente vacinado, sabia que o mundo tava completamente ferrado, mas não, agora eu tenho um coração, agora eu estou em paz, vou pegar aqui e falar para um monte de desconhecidos quem eu sou e eu vou receber aqui uns tacos de golfe na cabeça. Vocês estão ligados que Lael of Us, em quesito narrativo, é podre, é completamente mal feito, mal desenvolvido e realmente muito desnecessário. Mas o primeiro jogo, por sua vez, que sim, tem uma importância muito grande por mostrar que dá sim para você absorver e implementar ali questões mais cinematográficas no seu storytelling e que isso pode sim resultar coisas boas, também envenenou a indústria, porque a Sony tenta fazer The Last of Us de tudo. Fez The Last of Us do God of War, o próprio Horizon também é meio The Last of Us. Todos os games tentaram ser The Last of Us e isso gerou problema, já já a gente fala disso, mas em suma, certo? Foi durante uma conversinha com um tal de Alex Garland lá, dane-se. Ele falou o seguinte, o nosso amigo novo homem bêbado: como no Lael of Us 2, tomamos certas decisões criativas, ou melhor dizendo, criativo não tem nada, que a gente só lacrou mesmo, sabe? Depois que eu dei aquele prêmio pra Anita Sarkeesian, eu me senti muito engajado a criar um monte de personagem bosta, e mesmo assim as pessoas trouxeram um imenso hate pra gente. Assim, teve uns gato pingado, uns merda que começou a ameaçar de arrastamento pra cima, tipo, os atores de Lael of Us, realmente esse pessoal é um merda, uns bosta, mas em suma, o nosso amigo Homem Bêbado aqui, ele tá generalizando, ele tá falando que todo mundo que não gostou do jogo tinha o modus operandi de pegar e xingar no Twitter e falar: não, nós temos que churrascar a personagem que pegou e matou o Joel, pelo amor de Deus, cara. E aí o que acontece, né, o pessoal que pega e fala essas asneiras acaba ali apagando, abafando e tirando de contexto as críticas verídicas em relação a Lael of Us Parte 2. Mas vamos continuar aqui, certo? Ele falou o seguinte, ó, mas a piada é que, sabe de uma coisa? O Neil Druckmann acha engraçado, tá, gente? Agora a gente vai fazer um game que vai ser muito mais doido, que vai ser muito mais lacre supremo, aqui é minha leitura criativa, perdão. Aí ele falou o seguinte, ó, vamos fazer um jogo abordando algo com o qual as pessoas não se preocupam tanto. Vamos falar de fé e religião.
Cara, como assim a gente não se preocupa tanto? Você tem literalmente uma guerra acontecendo. Inclusive, o Neil Druckmann nasceu em Tel Aviv, que interessante, né? Tem, tipo, um país aí que tá em um conflito muito grande ali numa faixa onde o pessoal solta muitos gases, né? E que, por sua vez, aquele conflito é puramente religioso. Mas, caraca, ninguém está falando a respeito disso. Ô, Neil Druckmann, que mundo que você tá vivendo, meu amigão? Vamos continuar então aqui, porque a gente tem um dossiê maravilhoso feito pelo pessoal do Se Liga Nerd, que agora passou por o Rimbrand, né? Vamos agora abraçar a Liga Nerdola da forma mais maravilhosa que você possa imaginar, mas ainda é Se Liga Nerd, viu, gente? Acompanha a gente lá, um abraço pros nossos consagrados que botam pra quebrar neste site maravilhoso. E vamos entender o que o nosso amigo aqui, Jesus da Shopee, o nosso querido novo homem bêbado, tem a falar e tem a abordar e como isso pode ser prejudicial para a promoção de O Profeta Herético Interlacrático. Eu, rapaz, minha careca até se arrepia. Vamos ver então o que está acontecendo então aqui. Interlacrático, o profeta herege, tem alimentado um debate intenso sobre o rumo que a indústria de games ocidental, tá, gente, está tomando ao abordar temas religiosos, especialmente o cristianismo. Lembrando que abordar religião, brother, temos um monte de jogos que fazem isso e fazem isso de forma magistral, principalmente os JRPGs, né, que conseguem ali sim contar excelentes histórias com personagens extremamente cativantes, bonitos e maravilhosos e aspiracionais, enquanto o nosso amigo homem novo bêbado acredita que a Abby vai se tornar uma personagem amada, né? Não. E eu posso te garantir, Neil Druckmann, que a maioria dos cheirosinhos, né, que são tutubers aí que jogam os jogos online, nem sequer lembram da personagem, né? Vão fingir que manjam de tudo de Lyle of Us quando a segunda temporada chegar, né? Mas o que acontece então? Qual é a preocupação central a partir do momento em que nós temos jogos tratando de temas religiosos com a bunda, tá? Porque eu tenho certeza que toda a atmosfera de Interlacrático vai ser, cara, sempre a mesma pegada. Vai ser tipo o Castlevania da Netflix, tá ligado? A igreja é do Baal, os conservadoristas são do Baal. Eles estão agora no espaço, lascou. Bom, vamos ver o que tá acontecendo então aqui. Druckmann e sua equipe não medem esforços para apontar o dedo contra a fé cristã. Lembrando, obviamente, daquele episódio maravilhoso de Laele of Us, a primeira temporada, onde, cara, o contexto de canibales, né, que a gente teve no game, foi completamente jogado fora porque eles queriam colocar os canibales ali, o pessoal que come carne, né, dos indivíduos, num contexto de fanatismo religioso, em um dos episódios mais chechelentos, uma adaptação porca, cara, até mesmo a série que começou até bem em quesitos técnicos, né, você ainda havia ali uma assinatura de qualidade que justificava ali a nossa querida HBO, mas na reta final, cara, nossa senhora, cara, a série ficou muito aquém em quesitos técnicos, em quesito narrativo também, porque mais uma vez, esse episódio é uma cheba, é muito ruim, é muito mal feito, e, né, a gente até teve uma tretinha com 2 dedos de teologia naquela época lá também, porque ele gostou do episódio. É o que eu falei, cara, quando o maluco não tem noção nenhuma do contexto de guerra cultural, não entende que sim, esse episódio tem a tendência e ali, certo, a intenção de ofender as pessoas, de ofender os cristãos, aí fica bastante complicado, né? Ai, mas vocês estão tirando de contexto o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, cara, um abraço, tamo junto. Mas voltando então pra matéria do nosso consagrado Se Liga Nerd, o que acontece então? Vamos analisar o cenário a partir do ponto de vista crítico, trazendo dados, reflexões e questionamentos que evidenciam um possível duplo padrão quando se trata de representar, ou melhor dizendo, atacar diferentes religiões. Porque vocês sabem, né, que acompanha aqui as lives, que acompanha a situação geopolítica mundial e também a guerra cultural do Ocidente, tá manjando das questões. Bom, vamos lá. Crescimento do debate, dados e contextos. Primeiro ponto, presença cristã mundial. Segundo a Pew Research Center, o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,3 bilhões de adeptos, cerca de 31% da população global. Nos Estados Unidos, né, estima-se que hoje mais de 60% da população se identifique como cristã. Dada a relevância numérica e cultural do cristianismo, é natural que temas
problemas ligados a essa fé despertem forte reação pública. E aí quando a gente vê uma grande desenvolvedora como a Cachorro Safado, cujo faturamento e também aí, certo, seus projetos influenciam sim o mercado, mais uma vez, The Last of Us envenenou a indústria, porque agora tudo tem que custar 300 bilhões de dólares para fazer e tudo tem que ser ultra feito de forma cinematográfica, o negócio ficou meio complicado, né? Mas, voltando então aqui, o que acontece? Faturamento influenciando o mercado, chegando na casa dos milhões de dólares aí de retorno, isso lá no passado, quando essa prática funcionava, né? Resolve então centrar sua narrativa, né, em criticar os valores cristãos. Não é de se estranhar que vai sim acontecer uma repercussão barulhenta. 2 pontos, como é que estamos aqui com a indústria dos games em seus números? Afinal de contas, 200 bilhões de dólares em receita anual, né, movimentada dentro da indústria dos games, segundo dados do Newzoo, e já coloca Hollywood, indústria do cinema como um todo, da música, pra mamar. Essa é real, por isso que nós temos aí todo mundo querendo seu Game as a Service, todo mundo querendo seu Fortnite, todo mundo querendo seu Call of Duty, porque, meu irmão, é muito dinheiro que ocorre dentro desse mercado maravilhoso. Só que, certo, a comunidade está cada vez mais cética com relação a novos projetos, certo, ocidentais no caso, né, porque a chance de ter lacrate nesses novos jogos está muito alta, mas por sua vez, certo, nós temos também aí a galera indo lá atrás de bom entretenimento, que hoje em dia é feito através, obviamente, das nossas queridas devs, desenvolvedoras orientais, que só vem petado atrás de petado. Ah, rapaz, estou muito feliz e satisfeito que pelo menos lá no eixo asiático a gente ainda tem uma abundância de títulos novos, cativantes e que são realmente feitos para entreter, ensinar e elevar e não para lacrar. Vamos voltar. Dentro dessa indústria colossal, a Cachorro Safado se consolidou como um dos estúdios de maior prestígio, especialmente após o sucesso de franquias como Laele of Us e também a franquia Uncharted, que era muito bom, viu? Eu ainda gosto do quarto jogo, mesmo com a Nadine lá e todos aqueles pormenores. Bom, suas escolhas criativas influenciam não apenas fãs e críticos, mas também outros desenvolvedores, reforçando a importância desse debate em torno de o herege profético. Ah, papai! Polêmica, religiosidade como alvo fácil. No cerne da controvérsia, está a forma como o jogo pinta a religiosidade. Porque eu falei, cara, vai ser Castlevania da Netflix. Embora a ambientação de 2000 anos aí no futuro possa sugerir uma análise ampla dos sistemas de crenças, as pistas iniciais deixam claro que há uma crítica explícita ao cristianismo, considerando em muitos momentos, né, por os nossos amigos lacrolinhas, ateusistas e a galera nova era que pega e vai fazer ali, certo, parte das festas do Piriri como algo ultrapassado e opressor. Ai, rapaz, estamos em pleno 2025 e ainda temos pessoas seguindo o cristianismo? 2025 depois de quem mesmo? Que coisa interessante, né? Mas vamos lá. Para agravar a situação, há quem afirme que o trabalho de Homem Bêbado segue o padrão de deturpar a fé cristã e também o disfarce de reflexões filosóficas, que é o quê? Olha, gente, eu vou usar a cartada da liberdade de expressão pra ficar atacando as pessoas, tá ligado? E aí eu vou falar que tudo na verdade é uma reflexão filosófica verídica e que sim, eu falo pra vocês sempre. Temos que criticar, temos que ser céticos. Eu, como cristão, critico a Igreja Católica. Eu critico esse Papa aqui diante de coisas pesadíssimas, como, por exemplo, a perseguição aos cristãos, que, mais uma vez, somos a religião com mais adeptos no mundo, mas também somos a religião mais perseguida no mundo. Nós somos perseguidos lá na China, somos perseguidos em diversas partes da China. Tem cristãos sendo aí castredes, entendeu? Castred. Lá na nossa querida África, né? Vocês estão ligados? Tá uma treta desgraçada lá. Não somente tô falando ali a respeito do conflito entre Ruanda e Uganda,
Congo, na verdade, perdão, Congo e Ruanda, mas nós temos também, por exemplo, lá na Síria, né, que recentemente a gente teve a queda lá do Assad, mas o que que aconteceu? O estado de guerra ainda continua e adivinha quem é o grupo mais caçado e destruído e até mesmo crucifiqued, entendeu? Lá neste exato momento, pessoas sendo crucifiquedes em público lá na Síria, adivinha só quem é que tá falando disso? A mídia, ó, caladinha, inclusive Papa, caladinho também. É uma tristeza, certo? Como é que tá a instituição, certo? Da igreja que está sendo liderada por um cara que já praticou apostasia, velho. O cara já trouxe falsos deuses pra dentro do Vaticano, pelo amor de Deus. Mas voltando então aqui para os dizeres de Neil Cookman e também aí a abordagem que nós estamos tendo aqui, dando uma olhada no panorama geral da indústria dos games e essa tendência anticristã que nós estamos vendo, certo, ganhar força. Lembrando, né, eu dei exemplos de África e Oriente Médio, mas aqui na América do Sul, por exemplo, nós já temos países que se posicionam contra o cristianismo, porque eu já falei, o marxismo é uma religião, então não tem como uma pessoa se dizer cristã e marxista e comunista, porque ou seu Deus é Yahvé ou seu Deus é o Estado, você que escolhe. E nós temos, por exemplo, Nicarágua sendo aí, certo, um dos países aqui, né, da América Latina como protagonistas nesse quesito de perseguição a pessoas religiosas. Bom, vamos lá, foco em valores tradicionais. A deformação da crença, Druckmann então menciona que a história como uma fé dominante foi deformada ao longo dos séculos. No entanto, críticos apontam que essa deformação seria mais uma caricatura dos valores cristãos do que uma análise genuinamente histórica ou antropológica. Porque, mais uma vez, Druckmann, assim como muitas outras pessoas, inclusive pensadores, pessoas que se dizem pensadores e que dão entrevistas em podcast, o cambau todo, sempre estão tentando ressignificar os pilares que sustentam o Ocidente, falando que não, olha, o iaguismo, né, o pessoal encaixando um no outro, isso já era benquisto na Grécia, isso já era benquisto em Roma, isso já era benquisto na Europa como um todo, e o cristianismo aqui em tal, ele veio pra pegar e acabar com tudo isso, sendo que isso nunca foi considerado algo ruim, sabe como é que é, né? Mas o nosso amigo Thiago Braga, lá no Brasão de Armas, já destruiu totalmente esses argumentos aí da galera que quer ressignificar os pilares ocidentais, a religião judaico-cristã, o direito romano e também a filosofia grega. Vamos voltar. Bom, o que acontece então? Possível preconceito por parte do nosso amigo Novo Homem Bêbado, pois ele já havia sido alvo de controvérsias em Lael of Us Parte 2, porque você tem ali os Serabitas, nem lembro o nome do pseudo-facção maluca religiosa que você tem lá dentro do jogo, mas em suma é uma... Se foi com a intenção de ser crítico, foi uma chefe bavéia, e se foi com tendência de querer ofender a galera, fracassou miseravelmente, porque a gente já está completamente... anestesiado, certo? E calejado de ter mídia Hollywood pegando e falando, os cristãos são do mal. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vocês não estão sendo disruptivos, vocês só estão seguindo uma tendência cada vez mais idiota. Mas vamos continuar. Quando alguns fãs perceberam subtextos que ridicularizavam visões mais conservadoras, se naquela ocasião o debate permaneceu em segundo plano, agora muitos enxergam um Intergalactic como uma confirmação de que sim, existe uma certa animosidade contra os cristãos. E lembrando, exaltando, né, a alta pseudo-religião que é a da comuna. Afinal de contas, nós temos aquela célebre cena da série do The Last of Us, que é o quê? Não, aqui é uma comuna, somos comunistas, e mostra aquela cidade funcionando e todo mundo feliz e alegre. Ai, como isso aqui funciona. Mas uma coisa é você ter controle sobre a narrativa, aonde qualquer coisa pode funcionar. Outra coisa é você já ter 100 milhões de pessoas que morreram de fome, entendeu? Listadas, catalogadas e que já são mais do que suficientes em níveis de dados e estatísticas para comprovar que não, gente, comunismo não funciona. Acabou. Ah, mas nunca teve de verdade porque não dá. Porque é impossível. Aceita, caramba. Mas vamos lá.
Que acontece então? Aqui surgem questões chaves, né, que levantada aí no caso por figuras como Doug TenNapel, criador de Earthworm Jim, um jogo classicaço aí, lembro de jogar no meu Super Nintendo maravilhoso, que é um cristão declarado. Ele disse o seguinte: cara, por que o cristianismo é constantemente um alvo principal, enquanto outras religiões, por exemplo, como o islamismo e o budismo, raramente recebem o mesmo tratamento crítico e acusatório, né? Porque, e eu já tenho essa resposta na ponta da língua. Primeiro, porque o cristão já está acostumado com perseguição, já está acostumado em ser feito de chacota, isso desde sempre. E a gente sabe muito bem, né, o medinho que algumas pessoas vão ter de pegar e falar mal dos islâmicos, falar mal dos budistas, né, mais ou menos, né, porque na verdade eles podem ter até um respeito por conta do fator mais, não digo transcendente, mas ligado a questões mais, digamos assim, libertinas que nós podemos ter aí, a partir de deturpações de vertentes ligadas ao budismo, né? Mas nós temos alguns pontos interessantes aqui. Primeiramente, relevância cultural no Ocidente. O cristianismo, por ser a fé majoritária em países ocidentais, acaba se tornando o alvo mais óbvio. Receio de reações, como eu falei, tem metinho, cara, tem metinho. Lembra o que aconteceu lá na França, quando a gente teve um jornalzinho que tava falando mal lá dos islâmicos? Que coisa, né, cara? É realmente uma canalice, certo? Esse pessoal que tem metinho de pegar e falar mal de certas vertentes aí. Mas olha só que coisa interessante. Críticas pesadas a outras religiões podem gerar respostas ainda mais fortes ou até mesmo virulentas em escala global, o que faz com que muitos criadores prefiram atacar o cristianismo, porque supostamente não oferece grandes riscos ou represálias organizadas, porque é o que eu já falei, cara, o cristão já tá acostumado com perseguição, o cristão já tá acostumado com ateuzinho de merda chamando ele disso e daquilo, entende? Mas vamos lá. Agenda ideológica. Porque, mais uma vez, é um dos pilares do Ocidente. Então, obviamente, que a lacrate vai querer destruir a igreja. Bom, para uma parcela da esquerda cultural, o cristianismo, por representar os valores morais e familiares tradicionais, seria, assim, um obstáculo a certos projetos políticos e sociais, tornando-se o principal inimigo a ser desconstruído em diversas mídias. O que a gente já sabe, é verídico, é verdade. Bom, vamos falar então um pouquinho de Neil Druckmann ao ódio progressista. Olha só que coisa doida. É impossível ignorar as críticas do nosso querido, que personifica essa vertente militante na indústria de games. Analistas conservadores enxergam em suas obras uma repetição de fórmula, porque realmente, cara, é um sujeito que ele não tem criatividade. Ele teve sim problemas muito grandes para elaborar a história bosta de Lyle of Us Parte 2, e eu tenho certeza que ele também teve muitos problemas para elaborar a história de Interlacrático, porque esse mano aqui, ó, não manja nada de storytelling. Não manja nada de regras básicas para você contar uma história. Mas aí a gente consegue chegar aqui nos pontos que são o seguinte. Primeiramente, ódio à religião cristã. Há quem alegue que, mais do que uma simples crítica, nosso amigo aqui realmente manifesta uma aversão direta aos cristãozões, olha só. Apesar de não haver declarações explícitas confirmando esse rancor, a insistência em representações negativas levanta suspeitas de preconceptions. Porque, lembrando, né, nosso amigo aqui nasceu em Tel Aviv, talvez ele tenha ali numa vertente mais ligada ao judaísmo, isso eu nunca vi o Neil Druckmann abordar, mas em suma ele pode enxergar ali, sim, o cristianismo como algo ruim, porque nós temos umas vertentes do judaísmo que, sim, não gostam nem um pouco de cristãos. Mas vamos voltar. O que acontece? Influência de Hollywood e mídia. A Naughty Dog, cachorro safado, em sintonia com grandes estúdios de cinema e televisão, parece compartilhar do mesmo zeitgeist progressista no que tange a fé cristã tradicional e seus fiéis vistos como sinônimo de conservadores, retrógrados e intolerantes. Meu Deus do céu, cara, e é inacreditável um negócio desse. Lembrando, mano, cristão joga videogame, cristão consome também arte secular, só que ele tem uma visão muito mais ampla, ele tem uma visão de conseguir enxergar se algo tá enriquecendo ou se algo está ali tirando, né, a sua alma de dentro do seu corpo. Rapaz, só que essa questão
questão transcendente, essa questão espiritual, essa questão religiosa é completamente intocável por parte dos nossos amigos lacrentos, que são materialistas. Só enxergam o que os olhos veem e só ouvem o que os ouvidos escutam e só conseguem tocar aquilo que seus dedos encostam, entende? É só isso que eles conseguem cogitar e analisar. Eles não têm nenhum tipo de grau elevado. Mas voltando então aqui, o que acontece, né? Bom, com centenas de milhões de cristãos ao redor do mundo que jogam videogames, inclusive, lembrando, ó, um deles, um cristão jogador, se tornou até mesmo santo, que coisa doida, né? Nosso querido Carlos Acutis, olha só que coisa maravilhosa. Já tratamos disso em diversas lives, tem vídeos aqui também no canal para você ver que coisa, que história sensacional, mas o que pegue é o seguinte, né? Bom, uma postura abertamente crítica ou até mesmo hostil à fé cristã pode alienar um mercado de proporções colossais. Doug Tannenbaum foi enfático ao sublinhar esse ponto, reforçando a necessidade de equilíbrio e respeito a abordar temas religiosos. Sim, você pode fazer críticas, meu irmão, mas uma coisa é você ter uma crítica sustentada e embasada, que é inserida dentro de uma narrativa bem feita através de personagens bem construídos, e outra coisa é você simplesmente pegar e lacrar e chamar as pessoas de istas sem qualquer tipo de lógica ou estatística que sustente aquela conclusão, porque ele não quer debater, ele quer impor que sim, os cristãos são do mal, são do capeta, pelo amor de Deus. Vamos voltar. E o que acontece então? A grande questão para muitos fãs é o seguinte: os jogos devem servir como plataforma de agenda política e ideológica ou manter o foco no entretenimento e na diversão? Isso inclusive estava no debate lá que aconteceu no Vilela, que sim, a gente pode ter alicerces políticos dentro de jogos, só que o problema é o seguinte: uma coisa é você ter um ponto político, uma análise política, você ter um ponto de vista e até mesmo uma promoção de ideologia dentro de um game. Só que hoje em dia a gente está tentando encontrar os jogos dentro dessas propagandas políticas, porque deixaram de ser entretenimento, são só palanque para promover ideologias. Não temos mais jogos, cara, aqui no Ocidente, e salvo as exceções aí, mas em suma estamos muito bem servidos pelos nossos amigos asiáticos novamente. Bom, o que acontece também aqui é a questão da qualidade versus militância. À medida que empresas como a Cachorro Safado dobram aí as apostas em cima de narrativas ideológicas, surge o risco deles simplesmente ficar focando em cima de lacrar e eles deixarem o aspecto de fazer um bom jogo divertido e maravilhoso para entreter o público. Porque, mais uma vez, temos o Pacão aqui como um belo exemplo. Ele adora Laele of Us porque ele ainda enxerga ali a estrutura do game como algo bom, divertido e que o entretém. Ele conseguiu deixar de lado ali todos os aspectos lacrativos daquele game. Aí a gente tem também o efeito no mercado. Se o público cristão ou conservador vai se sentir sistematicamente atacado, a tendência pode ser o surgimento de desenvolvedoras alternativas, o que já está acontecendo, focada em narrativas mais equilibradas ou abertamente pró-valores cristãos. Nesse sentido, o mercado pode se fragmentar ainda mais. Já existem algumas iniciativas, até mesmo estúdios que se declaram como cristãos, estão lá desenvolvendo os games e afins, mas nada ainda que, né, chame tanta atenção. Mas em suma enquanto os caras estão focando em lacrar, os maiores sucessos dos últimos anos são oriundos de estúdios novos que deixam políticas de lado e eles fazem aquilo que eles amam. São jogadores que fundaram estúdios e lançam um Stellar Blade, que é um baita do sucesso, e lançam um Black Myth Wukong com mais de 25 milhões de cópias vendidas mundialmente. Que coisa! Estúdios estreantes. Bom, Interlacrático e o Profeta Herege é um sinal de alerta sobre os rumos da indústria. Quando um dos maiores estúdios do planeta se volta com tanta intensidade contra uma única fé, curiosamente, a que mais recebe ataques no Ocidente, que coisa, né? Não há como negar o desconforto geral entre os fãs que professam o cristianismo ou que simplesmente acreditam no respeito mútuo como base para qualquer sociedade civilizada. Responsabilidade criativa, então, aqui. Bom,
A liberdade de expressão é essencial, mas quando ela se confunde com uma cruzada particular contra valores religiosos específicos, a linha entre crítica honesta, como eu já havia comentado anteriormente aqui, e o puro preconceito se torna muito tênue, não é verdade? Bom, o poder do consumidor, em última instância, cabe aos jogadores decidirem se vão continuar financiando esse tipo de game, o que na visão de muitos promove uma agenda política em detrimento do que realmente importa. Eu pagar mais de R$ 450 em um título que eu vou me divertir ou pagar R$ 450 em uma propaganda eleitoral gratuita. Isso aí é bastante triste, viu, gente? Então a gente chega na conclusão, na última instância, eu tenho certeza, vão falar que, estão tentando censurar Interlacrático. Pera aí, o seu jogo está à venda nas lojas e digitalmente, mas eu, como consumidor, tenho o direito de falar aonde eu vou estar gastando o meu dinheiro. Pois boicote não é censura quando todo mundo está sabendo do seu jogo, quando ele é acessível, né? Temos ali as plataformas que estão vendendo ele, mas eu sei muito bem que a narrativa é algo que eles vão tentar sequestrar quando sair este belo deste provável grande flop, talvez até mesmo um flop que a PlayStation vai sofrer um dano aí quase irreversível, né? Afinal de contas, os jogos estão ficando cada vez mais caros. Concorde custou aí cerca de 400 milhões de dólares para ser feito, Homem-Aranha 2 300 milhões para ser feito, e aí o fundador da Isomaniac também já falou, cara, que a gente precisa resolver o problema dos orçamentos gigantes dos games. No Ocidente, né? Porque lá no Oriente, embora a gente ainda tenha grandes orçamentos, mas meio que eles estão se justificando, meio que no final das contas estão se pagando e estão gerando lucros aí muito interessantes, né? Bom, vamos ver como é que vai ser esse ponto aí. Mas para finalizar, em suma, Naughty Dog e Neil Druckmann parecem insistir neste caminho arriscado, ficar culpando os outros, zombando dos outros, deturpando as coisas e transformando tudo em bode expiatório para narrativas progressistas, que na prática soam menos como uma reflexão legítima e mais como puro preconceito. Rapaziada, vamos ver então aí, pois, se esse realmente é o futuro que a indústria de games quer seguir, só o tempo dirá. Mas, lembrando, não reclame depois, quando o seu jogo flopar. Tamo junto? Tamo junto. Certo, gente? Tamo junto demais. Não se esqueça de deixar aquele like. O que acha, então, aqui dos dizeres de Neil Druckmann e o seu jogo interlacrático que promete ser aí bem mais lacrativo do que foi Lael of Us Parte 2. Deixa aquele like, confere a inscrição, confere o sininho. Juro por Deus, cara, não deu tempo de atualizar aqui a nossa querida tabela, mas um abraço para os lendários Wagner, Renato, Emi, Pedro, Samurai Geek e também aos supremos Breno, André e Kleber. Tamo junto demais, galerinha, e até a próxima. Tchau, tchau.